Boa tarde, eu vou falar sobre teoria do crime, o conceito analítico. Eu vou falar sobre a teoria tripartítica, que conceitua o crime como fato típico, ilícito e culpável. O que é fato típico? Fato típico é aquela conduta que amolda perfeitamente no tipo penal, ou seja, o tipo homicídio. O sujeito A efetua disparos e mata o sujeito B. Sua conduta adequou completamente ao tipo penal. Conduta, né? Ação ou omissão humana que tem por destinidade uma finalidade. Nexo causal o nexo entre a conduta e o resultado pretendido. Tipicidade é a adequação do fato ao tipo penal, ou seja, a adequação do fato à previsão legal. A tipicidade é dividida em tipicidade formal, que é essa adequação, e a tipicidade material, que é a relevância, né, dessa conduta no tipo penal, e a tipicidade conglobante, né, que Zaffaroni fala que é as causas excludentes de ilicitude, por exemplo, a legítima defesa, estado de necessidade e as causas supralegais. O fato típico é presumidamente ilícito, ele só não será ilícito quando ocorrer legítima defesa, por exemplo, estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal, exercício regular de um direito. Culpabilidade é o terceiro elemento do crime. Imputabilidade, ou seja, o sujeito tem que ser capaz de imputar o crime, ele tem que ser maior de 18 anos, ele tem que não possuir problemas psicológicos, etc., que impossibilita ele ser responsável por aquele delito. Potencial consciência da ilicitude, o sujeito que pratica o crime ele tem que ter consciência daquilo que é crime, embora a lei reconheça que o desconhecimento da norma é inexcusável, não se pode alegar o desconhecimento da lei. E exigibilidade de conduta diversa, ou seja, tem que ter opções, o sujeito tem que ter opções na qual não seria exigível a conduta, ele teria uma opção melhor. Fato típico, a conduta. De acordo com a teoria finalística, é ação ou omissão, que nem eu falei, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade. Dentro do finalismo adotado pelo Código Penal, o dolo integra a conduta, sendo seu elemento psicológico. Resultado é a modificação do mundo exterior, né, realizada pela conduta. Nexo causalidade é um vínculo entre a conduta do agente e o resultado produzido. Tipicidade é a adequação da conduta praticada com o modelo abstrato previsto na lei. Excludente de ilicitude. Vamos começar pela estado de necessidade. Considera estado de necessidade quem pratica fato típico para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Esse é o conceito previsto no Código Penal, no seu artigo 24, de estado de necessidade. Legítima defesa. Legítima defesa, previsto no artigo 25 do Código Penal, entende-se legítima defesa quem, utilizando moderadamente dos meios necessários, repele justa agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou a terceiro. Exercício regular de um direito. O exercício regular de um direito tem previsão apenas no artigo 23 do Código Penal como causa justificante. Verifica-se que não conceituou o exercício regular de um direito. A lei somente conceitua a legítima defesa do estado de necessidade, ou seja, o exercício regular de um direito vai ser apenas uma justificativa legal para se eximir da ilicitude. Estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal possui previsão apenas no artigo 23 como causa justificante, assim como o exercício regular do direito.
A lei somente consulta, tal, correto. E tem as causas supralegais de exclusão de ilicitude, como o consentimento do ofendido e o consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido pode ser expresso ou tácito. O consentimento do ofendido é eliminador da tipicidade quando o dissento da vítima configura elementar do crime, como o artigo 150 do Código Penal. O consentimento ainda pode figurar como elementar de tipos, como ocorre nos artigos 124 a 126 do Código Penal. Ou seja, o consentimento do ofendido vai excluir o delito quando ele não se constituir elementar do crime. Um exemplo de quando não vai excluir é o consentimento da vítima na prática de um aborto, por exemplo. O consentimento constitui uma própria previsão legal que conceitua crime. Requisito do consentimento. Por fim, o consentimento ainda atuar como causa supralegais de exclusão de ilicitude mediante preenchimento dos seguintes requisitos: capacidade de consentir, bem jurídico disponível, consentimento dado antes ou durante a prática do crime. Nesse último caso ilustrativo, pode ser citado o crime de dano de bem particular, previsto no artigo 163 do Código Penal. Vamos exemplificar os requisitos do estado de necessidade. Como conceitua o artigo 24, tem que ser uma ameaça a direito próprio ou de terceiro. O perigo tem que ser atual e inevitável. Inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado. Tem que ter uma situação de perigo que o agente não provocou por sua vontade. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo, previsto no artigo 24, parágrafo 1º. Claro que aqui o Código Penal não se preocupou na figura do herói, mas apenas no seu dever legal, não agir como um herói, não exigir que o agente haja como um herói. Conhecimento da situação de fato justificante, ânimo justificante, requisito subjetivo, e tem que ter proporcionalidade na ação. Requisito da legítima defesa. A agressão tem que ser injusta, atual ou iminente. Como visto, a agressão pode ser ela pode ser iminente também, não só atual, como no estado de necessidade. A agressão deve ser dirigida a um bem jurídico próprio ou de terceiro, como no estado de necessidade. Tem a escolha dos meios, e o uso moderado desses meios. E o ânimo subjetivo, ou seja, a justificativa. Legítima defesa recíproca. É cabível legítima defesa recíproca? É cabível quando a legítima defesa for putativa e real ou putativa. Legítima defesa putativa é quando o agente, em uma situação fática, ele acha que está agindo em legítima defesa e pratica um fato ilícito. Por exemplo, o sujeito A está andando pela via, quando se depara pelo seu desafeto, que retira um objeto da bolsa, que ele acha que ser uma arma, ele imediatamente reage a essa situação, retirando sua arma e efetuando disparos. Aí é uma legítima defesa putativa. Nesse mesmo caso, esse outro sujeito, vendo os disparos efetuados em sua direção, pode também retirar uma arma e se defender, que seria legítima defesa putativa e real. E pode ter legítima defesa putativa contra legítima defesa putativa também. Só não é admitido legítima defesa recíproca quando for legítima defesa real contra real, porque a agressão tem que ser injusta. E nesses casos a agressão ia ser injusta de uma das partes.
Causas supralegais de exclusão de ilicitude, consentimento ofendido, figura como eliminador de tipicidade. No artigo 50, o consentimento do pedido total, requisitos. Culpabilidade, que é o terceiro elemento do crime. O sujeito tem que ser imputável. Imputável é aquele capaz de ser responsável criminalmente pelos seus atos, ou seja, o maior de 18 anos e que não possui nem... o maior de 18 anos, em regra. É lícito, capaz de entender o caráter lícito do fato determinar-se de acordo com esse entendimento. No tempo da ação ou omissão. Os imputáveis estão previstos no artigo 26 do Código Penal. O oposto do imputável, portanto, é o inimputável, que é aquele que ao tempo da ação ou omissão é inteiramente incapaz de entender o caráter lícito determinado de acordo com esse entendimento. Tem que ter potencial consciência da ilicitude, como falamos, que é o segundo elemento da culpabilidade. Para que a conduta do autor seja reprovável, é necessário que o autor ao menos saiba da ilegalidade de seus atos ou que tenha possibilidade de conhecê-lo. Exigibilidade de conduta diversa é o terceiro e último elemento da culpabilidade. É um juízo, ou seja, uma opção do autor no momento da prática da conduta. E as excludentes de culpabilidade: a menoridade, como o sujeito ser menor de 18 anos, que é um critério biológico. A doença mental, que é um critério psicológico. O Código Penal adotou um critério biopsicológico, ou seja, tanto a questão relativa à idade e a questão relativa à imputabilidade uma doença mental ou por um caso fortuito, por exemplo, a embriaguez acidental.